Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Cadeira Quente. Carlos, hoje estamos aqui para falar um bocadinho da maleta, ou maleita, como tu gostas de chamar nos teus vídeos. Maleta. Vamos então falar da lombalgia, que é altamente prevalente na população mundial. Algo que diria que todas as pessoas passam e têm uma dor na lombar. Mas uma vez durante a vida, não é? Exato. Uh, eu fui pesquisar um bocadinho para poder trazer aqui algum sumo e Ótimo. encontrei informação que 90% dos casos são apresentados da dor lombar, são apresentados por problemas não específicos, ou seja, não temos uma lesão estrutural, digamos assim, a provocar lá a dor. Exato. Sendo que depois os outros 10 podem resultar De hérnias, outra coisa hérnias, qualquer. seja o que for, whatever. E então, hoje vamos tentar focar um bocadinho mais nestes 90%, que é a maior percentagem, digamos assim, e depois, mais à frente, falamos um bocadinho de cada coisa. Normalmente, as pessoas chegam a ti e dizem: tenho aqui uma dor nas costas. É verdade, é verdade. A primeira coisa, pronto, mais bem-vindos, não é? Outro episódio é assim mesmo, estamos eles a serem catapulta e acho muito interessante. É verdade que, primeiro, acho que existe, deste tipo de dor não específico, existe dois tipos de pessoas. A que tem dor nas costas já há algum tempo e a que tem aquelas bem travadas, está bem? Podemos, se calhar, abordar as duas, não sei se pode ser muito demorado, ou se queres falar especificamente em cada uma delas. Acho que se calhar, na minha percepção, também Sim. vais falar-me disso porque é um bocadinho, se calhar aquilo que mais queres saber é aquelas pessoas que nos chegam em travadinhas, não é? Não sei, ou se calhar das outras também podemos fazer, mas acho que se calhar falávamos pessoas que vêm com um episódio agudo, que têm alta incapacidade e se calhar aquilo que nós resolvemos, o que eu faço especificamente para resolver esses casos, se calhar era por aí, do que tens aquela, pode ser não específica na mesma, mas se calhar tem uma evolução já há algum tempo, que já não é propriamente limitativa, e se calhar aí deixamos para outra situação. E este aqui, se calhar, aqueles casos mais, não sei se é difíceis, mas mais limitante. Mais por aí. Acho que podemos dizer. Então, a pessoa chega-te e tu começas a avaliar, tentar perceber então qual é que é o problema, sempre tendo em consideração que 90% dos casos não têm um problema associado. Já disseste metade daquilo que eu ia dizer. É isso mesmo, ou seja, a maioria deles nós estamos muito preocupados e muitas vezes até vem com exames e tudo mais e apresenta as alterações e aquela dor não tem nada a ver com isso. Está bem? Portanto, aquilo que nós tentamos perceber desde logo é qual é a limitação que a pessoa tem, se existe história, se não existe, se estava a pegar em alguma coisa ou se acordou assim. Portanto, a história é importante, qual é a região anatómica comprometida, se achamos que é uma região articular, ou seja, se é um músculo específico, está bem? O mais normal, deixa-me já dizer, é a região articular acompanhada com a parte muscular. Não é muito normal apanharmos só com a parte muscular, também é normal, mas se calhar é muito mais específico na região da sacroiliaca, muito dor naquela zona e depois bloqueou a parte muscular, do que propriamente só o músculo. Depois, também a parte da fisiologia, nós sabemos se a pessoa consegue se mexer ou não, se melhora com o movimento, se não melhora. E depois a biomecânica, e esta aqui é fundamental, para resolvermos rapidamente o problema e a pessoa sair de encravadinha à parte de sair quase sem nada, saber qual é o movimento limitado. Está bem? E isso é essencial. Portanto, se a pessoa não consegue, imagina, está entravadinha à partida, não consegue fazer a extensão. E é aí que eu vou trabalhar até à morte, como costumo dizer, porque se tu melhorares aquilo, vais ter sucesso, é assim de simples. Seja o movimento de flexão-extensão, tu vais sempre trabalhar naquilo que é a limitação. Exatamente, como qualquer coisa que devemos fazer na fisioterapia também. Ou seja, não
não trabalhem diafragma. Trabalhem primeiro a limitação que a pessoa tem também. Trabalhar diafragma. É polémico, eu sei, depois insultem. Não, trabalhem de coisas que realmente as pessoas neste momento têm limitação, está bem? E portanto, e depois deixamos sempre os casos clínicos para o fim, mas imagina que a pessoa chega-nos e vamos rapidamente perceber qual é a limitação, uma extensão, opa, não deitem a pessoa. Porque se tu deitas uma pessoa que tem limitação de extensão, de barriga para baixo ou de ventral, por assim dizer, o que é que achas que vai acontecer? Vai ter bastante dores à partida. Se calhar é melhor ajudar primeiro e depois encontrar essa posição. Não sei, Sim, sabes o que eu estou a dizer? Claro que sim. Vamos fazer aqui, não tem assim um calor, mas a dor. Se calhar arranja uma estratégia para diminuir aquela dor e depois, se quiser, podem deitar. Eu digo-te já que não deito. Pessoas com episódios agudos, não deito. Também. Trabalho sempre de pé, trabalho sentado, trabalho o que for, porque é super interessante e os resultados são assim. Quando deitas uma pessoa, provavelmente ela até vai estar mais ou menos confortável deitada, provavelmente, se estiver numa posição contrária àquilo que ela consegue, se calhar não vai estar, mas provavelmente vai estar confortável, mas quando for sair, no carro, o facto de estar muito tempo limitado, muito tempo, pode ser 20 minutos só deitada, esquece, quando se for mover, vai estar pior do que quando já chegou, garantidamente. O que é um sinal logo que o movimento... E isso é algo que eu gosto de dizer, não é? Quer dizer, se a pessoa chega mais ou menos bem não, mas consegue andar, tu deitaste e a seguir, ei, eu estou pior, e tu só fizeste uma massagem no TNS, como é que piorou? Percebes? O facto de estar em quieto, em perda de mobilidade e aumentando a rigidez e pronto. Mexam. Vamos então tentar... vou dizer, começar pelo início, apesar de ser Sim, pleonasmo. exatamente. Mas Ei, foi uma palavra cara. a pessoa chega, o que é que tu, na tua avaliação, estás a procurar? Estás à procura de alterações posturais? Estás à procura de padrões mantidos? Estás à procura do quê? Se a pessoa me chega com este tipo de alteração, não vou procurar alteração postural nenhuma, porque é demasiado evidente. Percebes o que estou a dizer? Sim, 100%. Estou a falar com pessoas com fase aguda, portanto, esquece. Aquilo que eu vou perceber é se existiu um mecanismo qualquer para aquilo, está bem? Normalmente as pessoas têm um mecanismo para aquilo, foi a apanhar não sei o quê, foi a pegar nisto, foi a fazer não sei o quê. Tem? Portanto, nós sabemos qual é o movimento que ela fez e, portanto, levou àquilo. Depois, quero perceber exatamente se ela me puder dizer a zona da dor, mesmo que ela me diga é mais ou menos do lado direito ou até mais no momento central, eu vou sempre à zona articular, na zona sacroiliaca e carrego, sem medo. É aqui que lhe dói, é mesmo aí. Percebes? E é interessante. Epá, se não for na zona articular, carrego num músculo, tenho que perceber se é mais os paravertebrais, mais o quadrado lombar, ou, normalmente será mais por aí, mas através da palpação perceber qual é a zona. Depois, a parte de fisiologia, na partida, se ela nos apresenta assim, já sabemos que o comportamento melhora com o movimento e piora com a imobilização. E depois a biomecânica, mais uma vez a parte essencial, o que é que não consegue fazer? E ela, pôr as costas direitas. Adivinha o que é que eu vou fazer? Meter as costas direitas, diria. Vou trabalhar até à extensão, até à morte. É isso que eu vou fazer. Se ela tiver muita inflexão, é isso. Pronto, se despistar sempre aqui algum tipo de comprometimento nervoso, está bem? É interessante fazendo isso primeiro, mas como disseste bem, 90% não tens qualquer tipo de preocupação dessa. Quando tu estás nesta parte da avaliação, é importante dar atenção a sinais preocupantes, digamos assim, porque há um grande fator de biopsicológico ou biopsicossocial na dor lombar. Há sim alguma chamada de atenção que tu estás à procura quando estás a conversar? Está, para este tipo de casos não. Então, isso seríamos os fatores biopsicossociais, é muito mais importante naquela dor, digamos, crónica, não é esse termo que eu quero usar, mas mais duradoura, acho que aí é muito mais importante, tá bem? É o fator sono, o fator dos hábitos, o fator psicológico, tá bem? Isso é muito mais importante nesse tipo de casos de dor específica, em que não está propriamente condicionada a uma função, e sim à dor.
Neste tipo de casos não tem grande relevância. Conseguiste então perceber que tinhas uma limitação, hum, e depois como é que tu vais trabalhar essa limitação? É isso. Já nos Anali- disseste que é um bocadinho de pé, mais, eu mais de trabalho de pé, não pé, vais deitar tanto. trabalho. Não. Imagina, a pessoa está. Então, não sei se podemos já ir para o caso. Não sei se tens mais alguma pergunta específica antes Não, disso. podemos ir para o... Não. depois vamos falando à medida do É? caso, não há Pronto. problema, Então sim. imagina assim. Imagina que eu tenho uma pessoa que me chega travada. Aquilo típico, quase de certeza toda a gente já apanhou. Acho que é. Ou já teve até. Cara, como mal empresa. Está bem? E isso é muito normal os fisioterapeutas apanhares, ou até alguém na família já teve. Portanto, é fácil. E normalmente eles ficam em flexão. Ok? Ou seja, ficam na posição de flexão do tronco. Portanto, o que não conseguem fazer é a extensão, à partida, ok? Não quer dizer que seja sempre assim. Há casos em que nós precisamos de dar a flexão, está bem? Porque por algum motivo eles até querem apertar os cordões e não conseguem, e até conseguem estar direito, mas sempre que vão apertar os cordões. Nesse caso, eu já preciso da flexão. Mas imaginemos no caso da extensão, e depois podemos fazer o exercício inverso. Aquilo que eu faço é trabalhar, imagina, sentado. Okay? Vamos pensar que normalmente os casos são todos, muito a maioria, da sacroiliaca, portanto, tem a ver muito com a posição da sacroiliaca. Quando eu faço extensão, eu faço aqui a retroversão da sacroiliaca, e quando faço a flexão, a anteversão da sacroiliaca, não da bacia. E, portanto, é esse movimento que eu quero, certo? Portanto, quando eu estou sentado, se a pessoa me diz que está bem sentado, eu estou na posição de flexão, ok? Quando eu estou de pé, estou na posição de extensão. Aquilo que eu vou querer fazer é, por exemplo, eu estar a mobilizar. A pessoa está de pé, pode estar, por exemplo, encostada numa parede, na posição que puder, ou sobre uma mesa, que tiver, e eu posso estar a mobilizar o ilíaco no sentido que eu quero, de pé. Ok? E é só na parte anterior, imagina, da pessoa, na espinha ilíaca superior, e faço ali um tilt, ok? E já venha comigo, agora vá dar mobilidade. Ou seja, dobre-se, estique-se. E é só isso. Tentar mobilizar no sentido que a pessoa tem falta. E, ok, estás a trabalhar um trabalho não totalmente em cima da estrutura. Não, é mesmo o movimento que falta. Portanto, eu não vou à estrutura. Se é isso que me estás a perguntar, ou Sim. seja, se a dor é na sacroiliaca, eu vou. Se calhar, muitas pessoas que usam é manipulação. E eu vou, se calhar, fazer uma reflexão agora sobre isso. Que é, a maioria das manipulações, há muitas manipulações também, mas a maioria que se usa é para anteriorizar o ilíaco. Ou seja, nós posicionamos numa posição de flexão da coxa femoral, tipicamente, certo? O chamado lombar roll. E portanto o que nós fazemos é flexão e até anteriorizamos o ilíaco. E as pessoas agora vão dizer, mas podemos posteriorizar o ilíaco. Podemos, mas temos a perna em 90 graus de flexão. Faz sentido estar... Posteriorizar o ilíaco, muito bem. Mas estou dentro de uma parte articular que não está nem sequer perto da extensão da lombar. O posteriorizo o ilíaco dentro de um conforto que a articulação já tem. Qual é a mobilidade que eu vou conseguir ganhar daí? Mas não Percebes? achas que. Pá, estamos aqui só a debater. Sim, e chama-me nome. Não, não. Que vai diminuir um bocadinho o receio da pessoa a mexer, porque ela vem ali bloqueada, então Não, pode ajudar. porque é interessante a pergunta. Porquê? Porque a maioria das lesões, deste tipo de lesões, são lesões articulares associadas a um grande espasmo muscular. Porque não é a articulação que lhe está a manter aquela posição. Ok? Portanto, o problema até pode ser articular, mas com a resposta brutal da musculatura. E nós sabemos uma coisa: o músculo em espasmo, o que nós temos de fazer é fazer técnicas inibitórias, fazer algum tipo de alongamento não é alongamento no sentido de provocar, porque se o músculo está em defesa e tu alongas, ele vai se defender mais. É trabalhar essa mobilidade muscular e inibir aquela ação no músculo. Sendo que pode haver compromisso da articulação, que muitas das vezes é o que acontece, a articulação vai estando em disfunção, está em processo inflamatório muitas vezes, as pessoas já têm história daquilo, estar ali com algumas queixas e de repente o músculo travou. Bem?
mas o efeito primário, a ação primária foi da parte articular. Portanto, o que eu faço é, na posição que a pessoa quer ter, okay? Se ela está de pé e quer se pôr de pé, só me faz sentido ter posições em que esteja em complemento, extensão da coxa femoral. E trabalhar aí. Pode ser no decúbito lateral? Pode. Pode ser em decúbito dorsal? Pode. Eu posso estar a pessoa em decúbito dorsal, vai doer, digo-te já. Está bem? Mas posso estar no decúbito dorsal e posteriorizar. Porquê é que não posso? Posso. Agora, fazer isso numa flexão da coxa femoral é que não faz muito sentido. E que técnicas inibitórias é que. Eu uso muitos PNFs. Não sei se há sítios que basicamente encontrei relaxar, inibição recíproca, suster relaxar. É essas técnicas que eu uso. Na osteopatia chamo muito de técnicas miotensivas. Sei lá, existem tantos nomes para a mesma coisa, mas basicamente é isso. Ou seja, é acumular alguma energia ou da própria musculatura ou musculatura oposta. Ok? Podem escolher, depois depende, há pessoas que vão resultar melhor uma do que a outra, experimentem. E basicamente é isso. Se estás com muita dor naquela musculatura, se calhar faz mais sentido na musculatura oposta, porque nós sabemos que a ativação de uma musculatura inibe a outra, Sim. se for a oposta. Não é? Da mesma forma como se ativares aquela musculatura e de relaxar, há uma inibição. Porquê? Porque há uma contração e inibição a seguir. Basicamente aplico muito e tenho resultados muito, muito, muito bons. Tu tinhas o bloqueio e tinhas o espasmo. Hum. Ajudaste ali ao bloqueio, tentaste aliviar a tensão do espasmo e depois o que é que tu utilizas para tentar que não volte a acontecer novamente? Olha, a primeira coisa é educar e dizer à pessoa que se parar na próxima hora vai ficar exatamente igual ao que fechou aqui, está bem? Portanto, mais do que tu fazeres alguma coisa, é dizer à pessoa o que é que ela tem que fazer, está bem? E portanto, foca-te nisso, que é, pá, você tem que esticar as costas. Como? Faça isto, faça isto, faça isto, isso. Daqui a uma hora vai estar igual que quando cá chegou, só tem que fazer isto. E tipo, e se ela fizer aquilo neste dia, ao longo do dia, no dia a seguir está pelo menos 50% melhor, garantidamente está. Há algumas que 90% melhor. Fica com dor do espasmo, da musculatura que ficou demasiado contraída, toda aquela, um trabalho muscular como qualquer outro, seja voluntário ou não, vai dar fadiga nos dias a seguir e dor. Portanto, é isso. Agora, se a pessoa tem que perceber isso e se mostrares que não há perigo nenhum, que a pessoa está toda bloqueada e que fizeste aquilo e ela já andou, mas diz, olha, mas se eu parar, vai voltar a acontecer, só tenho que fazer isto. Está bem? E isso é educar, é dizer à pessoa como é que ela resolve o problema e não preocupares muito, mas depois não precisa de mim. Ela vai precisar sempre de ti e confia em ti a partir do momento em que tu lhe ajudaste. Não tens que ter grande problema que a pessoa diz, mas eu vou resolver aquilo e vou lhe ensinar. E ela, não te preocupes com isso. Não confia, depois volta com outro problema. Não, nem é isso, naquele problema, porque a musculatura ficou rija, não é? Aquela defesa provocou toda uma destruição normal, como qualquer fazer um exercício destrói a parte muscular, certo? Portanto, vai um processo inflamatório sobre o músculo e pode durar 2 a 3 dias. Portanto, pode depois ir trabalhando isso e ajudando a pessoa. Agora, também, se for um espalho muito bruto, muito forte, aquilo que vais fazer é que tipo, vais melhorar, mas não vais resolver na totalidade. Portanto, no dia a seguir tem que ir novamente. Isto falaste um bocadinho do problema, quando o problema é mais em extensão e quando o problema é em flexão. Tens algum caso? É exatamente igual. Assim, o que tens de fazer é tipo, vejo muitas pessoas aqui, tipo, e quase que nem respiram, fazem apneia e estão ali. E tu só tens de fazer isso, ok? Volta atrás e agora vá mais um bocadinho, volta atrás, mais um bocadinho. E tu vais ajudando e vais empurrando ali no sentido que tu queres. Do pé mesmo. Pá, no caso do déficit de inflexão, é mais fácil, até posso trabalhar sentado, posso estar aqui e, já cheguei. E agora até posso, levanta o rabo, olha, percebes? E eu posso estar aqui a empurrar posteriormente, percebes? E é ganhando esse, até chegares a ela consiga meter com os pés no chão. Meter com os pés no chão, desculpa, meter com as mãos nos pés. Portanto, o mais fundamental, e os meus pacientes não saem até ter a mobilidade que tinham antes de ter aquele problema. Okay? Ficam 2 horas comigo. Vou bater naquilo. Ok? Ou seja, dirias que a chave, neste caso, é fazer aquilo que lhe dói. A dor aqui funciona um bocadinho. Olha que disseste bem. É isso mesmo. A dor não funciona tanto como um alarme. Não deve ser algo para... Ok, doeu, parei.
Exato, exato. O que a maioria das pessoas acontece, não é? Doeu, parou. E é exatamente isso. Que é, nestes casos, a dor não é nestes casos, em todos os casos serve como alerta, como proteção. Porque se não houvesse dor, a gente morria facilmente, não é? Portanto, é fundamental ter dor. Agora, temos de perceber é que se esta dor é lesiva para a estrutura, ok? E se eu fizer isto não é lesivo para a estrutura, não há razão nenhuma para ter dor. Se não há razão nenhuma, eu posso fazer aquilo. Se eu posso fazer aquilo, vai diminuir a dor. Porquê? Porque o cérebro vai perceber que aquilo não é lesivo. Sim, Ok? sim. E temos que normalizar. É isso. É tão simples quanto isso. Agora, não, quer dizer, eu não consigo apertar os cordões, então aperto os cordões. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que arranjem estratégias que levem a isso. Sim, sim. Ok? E o facto de estar de pé e tentar apertar os cordões, eu posso primeiro sentar-me e apertar os cordões. Depois vou esticando o joelho à medida que vou fazendo. Porque é tanto válido eu dobrar-me aqui como dobrar-me de pé. É exatamente igual. A carga é diferente. Sim. Mas a nível de mobilidade é um bocadinho diferente. Portanto, eu posso trabalhar primeiro aqui e depois, se a pessoa quer apertar os cordões de pé, fazemos de pé, porque a carga sobre a zona é diferente. Mas procura sempre a função que a pessoa quer. Então, se a pessoa quer apertar os cordões de pé, tens de acabar o processo de pé. Ou seja, além de, na nossa avaliação, estarmos a dirigir sempre para aquilo que é a funcionalidade, o nosso tratamento também tem que ir de encontro às limitações. Pronto. Mas o nosso tratamento, ou pelo menos eu acho que não estou a dizer novidade nenhuma. Tu identificas. Daquilo que já fomos falando nos Sim, eu acho que episódios. não estou a dizer novidade nenhuma. Que é, aquilo que tu fazes, apenas e só, é identificar problemas de função, porque não fazes outro tipo de diagnóstico, Sim. certo? E, ok, se eu tenho problema desta função, eu vou dar esta função. É só isso. Portanto, da mesma forma, não é pelo que tenho um caso agudo, porque estou com muita dor, que devo ter medo de o fazer. Portanto, estou a lesionar alguma coisa? Não. Então faz. E explica isto à pessoa. Digo muitas vezes, não se preocupe. Você quer ter dor hoje ou quer ter dor uma semana? Ah, só hoje. Então faça agora. Okay? E passa esta mensagem forte. Eu sei o que eu estou a fazer. Okay? Sinta a dor. Procura a dor. Eu digo muitas vezes isso. Procure maior dor. Sim. Percebes? Porquê? Porque a pessoa perceber, quanto maior dor tiver, mais função vai ter. Ok? Desde que essa dor, mais ou menos, não prejudique em nada o resto. Quão importante é que tu achas que o exercício físico é na intervenção na lombalgia? Nestes casos, Sim. não é. Neste caso, não é. Porque neste caso o que tu queres é a função. Portanto, se tu metes algum tipo de exercício, e o exercício, o que estou a compreender da tua pergunta, algum tipo de reforço, Sim, não sim. é? Porque pode ser um exercício de mobilidade e aí já é interessante. Agora, exercício de reforço, neste momento, é irrelevante. Então, até porque a incapacidade é total para mover, quanto mais para contrair a estrutura. Não é? Seria se calhar só mais interessante numa fase posterior à recuperação da Sim, mas limitação. olha, eu vou-te dizer aqui, eu acho que tivemos esta conversa, não sei se já foi noutros episódios ou só em off, já foste meu estagiário e já falamos muitas vezes, que é, na maioria das pessoas, e quase que arrisco, na maioria dos atletas que tu vais apanhar na tua vida, à exceção dos profissionais, tudo o que lhe faças é suficiente para reforço. Porque para quem não faz nada, qualquer coisa serve. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Estás a falar de um halterafilista, meu cara, vai fazer um agachamento, se calhar que vai ser uma grande diferença, não é? Percebes? Aí já tens de ser muito mais específico. Alguém que tem uma capacidade de trabalho, que precisa realmente de ser específico, porque há qualquer disfunção muscular que está comprometida, para o médio do comum mortal, que até treina futebol, pádel, ou até que faça algum tipo de treino mais no ginásio, seja lá o que for, qualquer coisa que lhe faças para aquela zona é suficiente. Portanto, nem precisas te preocupar muito em escolher bem o exercício. Só faz algum exercício. Mas se o paciente chegou e foi a pegar uma caixa de 10 quilos, 20 quilos, seja o que for, que se lesionou, não há o risco depois de, ok, ele recuperei a limitação, ele até veio limitado, mas a seguir, se ele for pegar outra vez na caixa Mas de 20 aí já quilos, vai estás a acontecer falar de o outra mesmo. coisa. Ou seja, aí já me estás a fazer uma pergunta dentro daquilo que é os fatores biopsicossociais. Ou seja, já não estamos a tentar resolver um problema agudo, já estamos a tentar resolver a recidiva sobre isso.
E aí já é interessante outra coisa. E não me importa falar sobre isso. E basicamente aí nós sabemos que o fator sono, o fator alimentação, o fator de treino, nós só temos algum problema quando a exigência está a exceder-se a minha capacidade. E a minha capacidade ao longo de um dia não, ao longo do dia também, mas ao longo dos dias é assim. Há dias que eu estou muito capaz, dias que estou menos capaz, dias que estou muito capaz, dias que estou menos capaz. Isso interfere, o sono interfere com isso, a minha disposição interfere com isso, a parte psicológica interfere com isso, a alimentação interfere com isso, a água, não me canso de dizer a água, muitos atletas têm problemas musculares, há déficit de água, portanto, tudo interfere. Agora, se estou menos hidratado, dormir menos, estou mais estressado, mais probabilidade de ter lesão. Portanto, eu até posso estar muito capaz, a menos que seja realmente muito, muito capaz, é que não vou ter lesão, porque se tiver dormir muito mal, um fator muito stress, vou ter lesão, independentemente se seja capaz ou não. Está bem? E não devemos olhar então só para o paciente numa vertente de. Não, por isso é que eu digo sempre que o fator mais importante de sempre, esqueçam a terapia manual, a PTEs, o exercício, é a educação. Esquece o resto. Se tu não educares bem, não és um bom profissional. E não tenho medo de dizer isso desta maneira. Portanto, explica-lhe que ele tem que dormir bem, ele tem que comer bem, ele tem que beber bem. Senão é indiferente o que lhe faças. Ou até que tem que fazer os exercícios que tu mandaste em casa. Pronto, exato. Mas lá está. Os exercícios são bons e importantes, mas se ele não dormir, qual é a diferença? Sim. Vamos ser objetivos. Sim. Se for um gajo que faz 24 horas ou 24 horas de trabalho, 3 dias seguidos, digamos, faz 24 horas, descansa 12 e a seguir está a fazer 24, descansa 12, é muito bom o exercício que lhe fizeste. Não interessa. Não tem relevância. Percebes? Porque um fator principal está comprometido. Não está a descansar que chega. Está, se não descansa, não recupera. Se não recupera, ele até pode ter muita capacidade física, vai perdendo. Porque vai cair. Não há hipótese. É muito importante a educação. Quando pomos as coisas desta maneira, Sim. acho que sim. Que não tens outra maneira. A educação é. Esquece o resto. Primeiro ensina. Se queres ser um bom profissional, isto eu estou a falar fisioterapeutas, mas para tudo. Nutricionistas, médicos, o que tu quiseres. Treinadores, sim. PTs, é indiferente o que lhe faz. Até pode pôr um gajo a treinar pesado. Sou um treinador espetacular, faço os melhores treinos do mundo. O gajo não dorme. Achas que vai reparar algum tecido? Vai reparar algum, mas sim. não vai andar todo num ganho, não vai recuperar, não vai aumentar a força, não vai fazer, não dá, porque não dorme. E o que é que tu podes fazer? Nada. Por isso é que nós somos só e apenas algo acessório nisto. E a malta aqui ainda bate no peito e diz: eu tratei. Não trataste nada. A pessoa é que foi no mínimo, responsável. Está bem? Porque a única coisa que tu mostra... eu gosto de dizer que nós somos fisioterapeutas, mas somos mapas. E o GPS, se calhar, mais fácil. Tu dizes: olha, é por aqui. O gajo passou na saída, não mirou. Já está a tocar caraças GPS. Esquece o resto. É verdade. O GPS está a dizer exatamente onde é que tens de ir. A minha mulher é assim. Nunca vira no sítio certo. Não interessa o GPS. Anda sempre à volta. Percebes? Não vale a pena. É mesmo isso. Porque é que achas que a dor na lombar é tão comum? Olha, ótima pergunta. Eu acho que tem a ver com isso tudo. Porque vivemos num mundo em que cada vez temos menos capacidade física e mais fatores, digamos assim, biopsicossociais. Este nome é bonito, mas maior stress, menos sono, pior alimentação, bebemos menos água. Portanto, acho que tem a ver com isso tudo. Não sou especialista, nem olho muito para a epidemiologia da coisa, mas fundamentalmente parece-me muito por aí, sinceramente. Quanto menos atividade física eu tenho, ou até tenho atividade física que não é apropriada. Porque posso ter atividade física, não é? E começo a correr 40 km, não me parece interessante porque vou destruir porque não estou preparado para aquilo. Claro. Porque eu vejo malta a jogar pádel, desculpa, agora era do pádel. É interessante porquê? Porque eu vejo malta a jogar pádel. Comecei a jogar pádel esta semana e fiz 4 treinos de pádel. Não estás preparado para aquilo? Como é que fizeste isso? Estou todo partido. Não. Sério? Não está, não faz sentido, está bem? Portanto, temos de estar preparados para fazer as coisas, mas fundamentalmente temos de ter o resto. Se não tiveres o resto, podes estar muito preparado, mas és só incompetente a fazer a mesma.
E eu já não tenho mais nenhuma pergunta, não sei se queres Uhum. acrescentar alguma coisa. Olha, no caso, eu acho que foi relativamente simples, mas basicamente é isso. E eu normalmente fazemos sempre a parte do caso no fim, mas é isso, ou seja, não há muito a fazer, trabalhem com a pessoa de pé, tá bem? Faça o movimento que é necessário fazer, arranje estratégias para ela fazer aquele movimento, decompondo o movimento. Imagina, se eu precisar de fletir o tronco, eu posso, em vez de fletir o tronco, que é o que me dói mais, posso levantar a perna, pôr a perna em cima de uma cadeira. Estou a decompor na mesma, a tarefa é a mesma, percebes? E é só arranjar estratégias que o façam. Façam, mexam a pessoa, e o resultado, vocês vão ver o resultado. E deixa-me só dizer isto, que é, evitem deitar alguma pessoa com dor lombar. Aguda. Aguda. Mas mesmo a outra não faz muito sentido. Mas já é para outra coisa. Mas pronto, evitem. Pá. Se tiver que ser por algum motivo, pá, pronto, preciso mobilizar isto ou dar-me mais jeito, pronto. Mas o facto de sair daquela posição vai ser mais difícil e, portanto, e a pessoa até acho que vai perder alguma confiança em nós. Portanto, a pessoa chega, está tão limitada, eu trabalho com ela meia hora, 40 minutos, uma hora, ali tumba, e ela sai a seguir. E na ontem me aconteceu isso. Um senhor de 80 anos. Cravadinho, duas moletas, aí. Duas moletas. E saiu a andar sem nada. E tu dizes, eu disse, na próxima hora não se esqueça que vai precisar das moletas outra vez. É para fazer o que eu lhe pedi. Claro. Está bem? E ele é sério. É, vai. Quando parar, vamos ter problema. Portanto, mexa. Aí rapidamente resolve aquilo. Agora, é preciso ter essa capacidade. Mas dói-me. Sofra. Não há lesão nenhuma ali. Não há algo para ser Mas também é comprometido. importante ter a capacidade de conseguir avaliar e perceber que não há uma outra Mas lesão. 90% não tem grande risco. A Sim, estatística está do teu lado. sim. Está bem? Agora, que Percebo. tipo de lesão, e compreendo o que estás a dizer, mas que tipo de lesão é que pode haver ali que, pá, normalmente a história está a dizer logo, eu fiquei assim, aí, pumba, fiquei ali. É algo pontual. Agora, se for algo que ainda a aparecer, aí se calhar já tens de virar um bocado da coisa. O que é que está aí a acontecer? Depois vindo a aparecer, demorou 10 dias a ficar assim. Aí pode ser outras coisas. Já é preciso uma avaliação mais. Mas normalmente na história é algo pontual. Fiquei. Esquece. Não há grande problema. Não há comprometimento da parte nervosa. Não sinto formigueiro nenhum. Estou só bloqueado. E a pessoa vai dizer, mas é minha hérnia. Mas não tenho formigueiro nenhum, pois não. Não, mas o médico disse que tem uma hérnia. Quanto tempo é que disse que tinha hérnia? Há 20 anos. Acha que ainda tem a hérnia? É altamente improvável. Sim. Que pode lá ter ainda, mas calhar já é outra. Percebes que realmente as hérnias são reabsorvidas. Agora, a maioria das hérnias que as pessoas dizem nem dá comprometimento nenhum. E às vezes os exames dizem assim, possível comprometimento, mas a avaliar em caso, no caso clínico em si. Claro. É muito difícil haver um problema. Que mensagem importante é que achas que tens que deixar? Olha, Ou que mexam, deves? não deitem as pessoas, não tenham medo de mexer, ok? É uma estrutura extremamente robusta, a zona lombar, ok? Portanto, não tenham medo, estamos a falar que pode com cargas absurdas, portanto, nós estamos medo de dobrar as costas para apanhar umas chaves e depois aquilo com toneladas. Portanto, é ridículo. Algumas coisas que apanham as chaves com os joelhos dobrados. Não, esqueçam isso. Mexam. Não há problema nenhum de mexer. Mesmo que tenha algum tipo de hérnia, comprometimento nervoso, percebam se realmente o facto de inclinarmos ou de dobrarmos provoca maior dor. Porque pode não provocar e até ter formigueiro, mas não há grande variação. E isso também não há grande problema em mexer. Está bem? Agora, é isso. Acho que não há mais coisa que eu tenha a acrescentar em relação a isso. Isso também. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Se tiver algum nome a chamar, chamem. Está bem? Mas por favor, não tentem trabalhar ali a fraca. Não preocupem-se em mover aquilo primeiro. Claro. Obrigado. Também manipular, não é? Não sei se queres falar por aí. Podemos falar um bocadinho. É isso, Aproveitar. está preocupado muito em manipular aquela zona, quando a única coisa que provavelmente vais provocar é maior espasmo. Porque as posições de manipulação, tipicamente, é em posições mais extremas do movimento, certo? Não é fora daquilo que é o movimento, mas são extremas.
O que quer dizer que se puseres em posições de, neste caso, se me dói a fletir e se eu preciso de uma flexão da anca a 90 graus, vou ter dor. E se ainda vou empurrar, ainda vou ter mais dor. Portanto, posso provocar um maior espasmo. E eu posso só estar a trabalhar até lá chegar com técnicas, como eles dizem, miointensivas ou técnicas PNF, ou seja o que for. E é mais suficiente. Aprendam uma coisa. A faculdade dá-nos poucas ferramentas, mas essa é a melhor. Eu não tenho medo de dizer isto. É mesmo a melhor, está bem? Técnicas inibitórias são brutais e realmente resultam com praticamente toda a gente e, portanto, e tu também já viste aqui algumas vezes a ser aplicado. Pá, e não é nada de extraordinário, é só contrai este músculo, agora ganho, contrai este músculo, é só isto. Pá, e é brutal, é a diferença, é muito melhor que manipulação, mas 10 vezes melhor. Manipulação, não, 20 vezes. E sentes que resulta... É resultados logo. É tipo, a pessoa não consegue rodar, vou falar do cervical, por exemplo, e a seguir está a rodar. Com dor, é certo. Mas percebam uma coisa, o que nós queremos é mobilidade. Havendo mobilidade, a dor desaparece. Porque o músculo entrando em espasmo vai ter sempre alguma dor. Percebes? Mas é muito diferente eu estar com dor aqui e não consigo rodar e estar com dor aqui. Que depois quando chegar aqui eu já não tenho. Percebes? Claro. Da mesma forma, não há tanto problema ter dor aqui, porque não é uma posição que eu tenho... Mas aquela posição, pelo menos, de já não ter dor, é excelente. Da funcionalidade. Portanto, percebam isso. Dói na mesma, mas é no extremo. Percebes? E é normal, porque o músculo ficou em espasmo. Só isso. Só isso. Claro. Obrigado. De nada. Foi polémico este, não foi? Um bocadinho. Vou ser cancelado. Não. Acho que não. Estamos cá todos para aprender. E não é para aprender nem... Olha, estamos só a conversar sobre as coisas e isso. acho que é importante isso. Quem tiver uma opinião contrária, excelente. Estamos aqui para debater e se calhar arranjar forma de melhorarmos todos. E que partilhe connosco. Sim, é isso que é interessante. Quem tiver o contrário, dizer, olha, não, eu manipulo e pá, brutal, estou bloqueadinho assim, puma, já estou desbloqueado. Isso é que eu queria dizer. Então na cervical é que é excelente. Quando me dizem assim, vai manipular, precisas fazer o teste da artéria basilar e depois a pessoa não consegue. E como é que eu faço? Então não manipulo. Mas é um bocado. Como é que eu vou fazer isso se a pessoa não faz? Percebes? Não sei como é que se faz. Portanto, é só mesmo. Eu tento sempre mobilizar. Técnicas de PNF, miointensivas, o que seja, e resultam brutalmente. Obrigado. De nada. Dizer a toda a gente para entrar na nossa comunidade, partilhar um bocadinho connosco para nos ajudar a nós e para nós também podermos ajudar naquilo que conseguimos. E fiquem prontos para mais um episódio onde vamos também abordar um bocadinho mais a parte da lombalgia mais crónica, diria. Assim, falando. Obrigado e fiquem para o próximo episódio.